Olá, ouvinte da Rádio Estadão e ESPN, no ar Os Segredos do Esporte. Hoje vamos falar de futebol, de conhecimento, de formação de treinadores. A gente está acostumado ao treinador geralmente ser um ex-jogador. Nos últimos tempos, alguns treinadores vieram da escola de educação física, da escola de esporte, com um conhecimento mais acadêmico. Alguns não jogaram. Tem o Ney Franco, o Parreira lá atrás, talvez, um dos primeiros. O José Mourinho também não foi um péssimo jogador, amador, não dá nem para contar com um profissional. Nós temos então alguns, o André Vilas-Boas, que está no Tottenham hoje, que dirigiu o Porto, vários treinadores que não passaram por esse caminho que parece ser o natural e o mais correto. E eu recebo hoje aqui no Segredos do Esporte o Eduardo Conde Tega, que é o diretor executivo da Universidade do Futebol. A Universidade do Futebol, ele vai falar um pouquinho mais desse projeto, que já tem quase 10 anos, e que tenta formar profissionais para o futebol. Está aí o nome, universidadedofutebol.com.br. Se você quiser acessar, é bem legal. Certamente vai conquistar conhecimentos novos. Seja bem-vindo, Eduardo Conde Tega, aqui ao Segredos do Esporte, mais uma vez, já participou com o João Paulo Medina. Tega, muito obrigado. Quero saber bastante coisa da formação do universo dos treinadores de futebol. Obrigado, Calçade. Prazer é todo meu de novo estar com você nesse espaço tão privilegiado que é o Segredos do Esporte. E é um espaço legal para a gente discutir conhecimento, né? Formação, que é aqui, para mim, acho que é o grande barato do programa. É a gente tentar entender como é feito o esporte hoje, qualquer esporte. Hoje o assunto, nós estamos bem direcionados e focados no futebol. Eu queria começar com você, Tega, lembrando de duas frases. A primeira foi o Juvenal Juvencio dizendo que o presidente de São Paulo, aquele entra e sai Leão, chega o Ney Franco, que ele seria um bom treinador. O que ele está querendo dizer? Primeiro, que conhece futebol, é um dirigente que conhece futebol. O segundo é que, na minha visão, ele não estava dando o devido valor aos treinadores que nós temos, achando que coisa anda tão feia que até ele poderia ser treinador. Acho que a gente tem duas leituras dessa frase. A outra foi o Muricy criticando a maneira de jogar do Corinthians, dizendo que o Corinthians está sempre atrás da linha da bola. E aqui no Brasil, ainda se reclama muito do estilo de jogo do adversário. Se ele não for violento, se ele estiver dentro das regras, do permitido, do legal, eu pergunto, que mal tem? Claro que você pode produzir um jogo bonito, um jogo feio. Os dois podem ser muito eficientes. Mas discutir o que o outro faz, a opção do outro, eu só o vejo aqui no Brasil. Escuta aqui no Brasil. Eu nunca vi um jogador do Barcelona ou o Pep Guardiola reclamando da retranca dos adversários. É assim que eles jogam, é assim que nós vamos enfrentá-los. O que você pensa a respeito disso, Tega? Olha, em relação à primeira frase do Juvenal, o presidente Juvenal Juvencio, eu infelizmente tenho que concordar com ele, né? Eu acho que ele fez uma leitura, vou mais pela segunda parte da sua leitura, em relação ao nível de formação, ao nível dos treinadores hoje no Brasil, né? Que a gente vai falar bastante a respeito disso. E em relação à frase do Muricy, eu acho que hoje existe um hiato muito grande de compreensão sobre o atual momento do futebol e a realidade em que a gente vive hoje no século XXI, né? Se me permitir, eu vou fazer um paralelo até com a Universidade do Futebol. Em 93 ela foi lançada, com o nome ainda de Cidade do Futebol, e naquela época a gente percebia que não tinha muito ambiente para discutir criticamente mudanças para o futebol. Um ano antes, em 92, o Brasil havia se tornado pentacampeão do mundo. Então, teoricamente, estava tudo certo, né? Mesmo assim, a gente conseguiu se lançar, se manter e reunir uma comunidade que pensasse criticamente o futebol, né? 10 anos quase depois, né, hoje a gente tem uma massa muito interessante de pessoas que nos acessam e praticamente a gente percebe um clamor por mudanças, né? O cenário é bem diferente daquele de 93. E veja só, ao longo desses 10 anos a gente conseguiu produzir muito conhecimento, né? Hoje o conhecimento da Universidade do Futebol está dividido em 5 grandes áreas do conhecimento: uma área de estudos técnicos aplicados,
uma área de ciências humanas e sociais, uma área de saúde esportiva, uma área de administração e comunicação e uma quinta área de integração dos conhecimentos, né? Onde 34 especialidades estão alocadas nessas 5 grandes áreas, né? E que atendem mais de 50 profissões no futebol. E não 50 profissões, Tega, no futebol. No futebol, ligadas direta ou indiretamente ao futebol. E não só no alto rendimento, né? Nós tratamos também de conteúdo nas dimensões socioeducacionais e na dimensão de lazer e participação, né? E confesso a você que eu não conheço um acervo de conteúdo desse nível de qualidade, com esse nível de abrangência no mundo, né? E o que a gente percebe é que nessa grande espaço de tempo, hoje a Universidade do Futebol ela tem um espaço legítimo para avançar, né? E fazer coro a essa voz por mudanças, né? Tem coro para reverberar mudanças de paradigma, né? Que acho que são mais sensíveis e muito mais difíceis de serem quebrados, né? Nos vários níveis. É muito difícil hoje você mudar uma maneira de treinar, né? Você tem que passar por todo um entendimento no nível do campo, né? Você tem que passar por um convencimento no nível administrativo e político, né? Então as mudanças são muito mais difíceis e mais lentas, mas elas têm que acontecer. Acima de tudo é entender que o conhecimento ele faz parte do futebol, e não só o conhecimento conquistado ao longo de uma carreira, mas o conhecimento que você vai buscar. A experiência é fundamental, e ninguém está dizendo aqui que a experiência como jogador atrapalha a vida de um treinador de futebol, longe disso, mas talvez ela não seja a única neste momento do futebol importante na construção de um treinador. Você falou mesmo das 5 áreas que você citou da Universidade de Futebol, você citou uma que é a integração de todas as outras, que é, se você não souber integrar o conhecimento, ele vai se diluindo nas mais variadas áreas, quer dizer, ele é interdisciplinar. E acho que o primeiro ponto de um treinador num time, a gente está falando agora de um time de alto rendimento, de um time grande, os times pequenos têm dificuldade, a gente está falando de um dos times brasileiros, dos grandes. Se não tiver no comando um treinador que consiga administrar essas áreas, a gente começa a ter problemas, porque é necessário ter, na verdade, um administrador desse conhecimento e que respeite também o outro. Se o médico te diz, não dá para usar o fulano, você vai lá e usa, você está correndo um risco dentro do que você imagina ser o correto. Mas se você não confia no médico, é porque as coisas vão realmente muito mal, né? Sem dúvida. Antigamente você tinha num vestiário, além dos atletas, você tinha 4, 5 pessoas numa comissão técnica. Hoje você tem 15, né? É um número muito grande. O Parreira mesmo, conversando com ele outro dia, ele fica incomodado com esse número de pessoas hoje, né? Mas é inevitável. O conhecimento, né? Ele avançou muito de maneira fragmentada, né? Então cada vez você conhece mais de uma coisa e você perde a noção do todo, né? E hoje um treinador, ele já tem muito o que fazer para orientar o time dele taticamente, né? Quanto mais saber cuidar de outras funções, né? Ligadas à gestão do vestiário, à gestão do campo, né? E fica realmente cada vez mais difícil, e muito mais difícil se um treinador não tem um diálogo, não tem um mínimo de conhecimento nas várias áreas do conhecimento que estão ao seu redor. Não consegue falar, dialogar sobre metodologia de treinamento, sobre tecnologia, sobre área de saúde, sobre gestão de pessoas, né, gestão de grupo. Você tocou num ponto aí que é fundamental, né? Metodologia de treinamento. Isso é um palavrão, porque é o conhecimento, ele é repassado geração após geração, é aquilo que você aprendeu na prática. Quando você fala em metodologia, você está também indo para uma área acadêmica. Acadêmica, eu digo, de entendimento do que é o treinamento, o que é necessário, o que precisa ser feito, qual é a intensidade, quanto se pode fazer dentro de um calendário, de um microciclo, um macrociclo, que é a semana ou a temporada ou um período importante, competitivo. Você estabelece
os teus objetivos. Agora, se o treinador ele só foi construído com experiências nos anos 60, porque eu sempre digo, o cara que está treinando hoje, que jogou, ele jogou nos anos 80. O treinador de hoje jogou nos anos 80, nos anos 90, nos anos 60, 70, os mais velhos. E ele é resultado de um conhecimento que já foi pulverizado pela realidade do campo. Exatamente. E aí é um conflito, Tega. Sem dúvida. Eu acho que o principal ponto aqui, vamos dizer, não buscando por culpados, mas um dos principais responsáveis é a nossa cultura de formação no Brasil, né? A gente teve uma acomodação muito grande, né? A nossa cultura de formação ela é totalmente empírica, né? Ela é formada nos campos e aprende-se como o referencial que está ali no campo aprendeu, que também foi do empirismo. E essa cultura de formação, ela hoje ela impede um avanço mais significativo de você abordar e entender outras metodologias, né? Porque não se dá valor à necessidade de formação pelos profissionais que estão no campo, né? Então, no Brasil, você tem uma situação muito particular. Você tem leis muito confusas em relação à formação, né? Você tem essa cultura de não dar a devida importância para a formação, principalmente até pelos profissionais que lá estão. Você tem esse perfil que você bem citou, do ex-jogador e o profissional de educação física, que, na minha opinião, é injusto também cobrar muito desses profissionais, porque o ex-atleta muitas vezes ele deixou a carreira e entrou já direto para gerenciar o vestiário, para ir para campo, né? Então ele não teve a oportunidade de gerar conhecimento. Teve sim algumas vantagens. Ele aproveitou as oportunidades. Exatamente, o seu network, conheceu o jogo, a sua leitura de jogo, e talvez isso tenha sido suficiente até então, mas hoje não é mais. É muito insuficiente, muito pouco, né? E é injusto da nossa parte cobrar, enfiar o dedo olha, você é só um ex-atleta ou você é um profissional de educação física. Fazer o quê? Vai excluir os do futebol? Exatamente. Como também aquele outro que vem sem a experiência, tem que conquistá-la de uma outra forma. Sem dúvida. Vem conhecimento acadêmico. Sem dúvida. Juntar as duas partes, acho que é esse segredo que... Sem dúvida. E então, como também a educação física, ela não está preparada para formar um profissional com as complexas demandas hoje do futebol competitivo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, no Brasil nós temos uma situação muito particular. A CBF tem algumas iniciativas nesse sentido, mas ainda muito limitadas, com alcance muito limitado, né? Por exemplo, são só iniciativas presenciais. Uma pessoa lá do Ceará que quer fazer uma capacitação, ele tem que vir para o Rio de Janeiro, viajar mais de 2.000 quilômetros, né? E por essa limitação presencial, o número de pessoas que foram, entre aspas, formadas nos últimos anos é muito pequeno, né? Bom, a gente vai falar mais disso no segundo bloco. Legal. Até porque vocês têm, eu sei que vocês têm um projeto nessa questão de formação também à distância, para poder atingir profissionais que ainda não podem. O cara pode se deslocar de Manaus para o Rio de Janeiro e ficar bancando ali. Então, nós temos que dar um início a essa formação. A gente fala mais, TH. Valeu. Porque tem também uma frase bem legal do professor, o filósofo Manuel Sérgio, que você gosta muito, que eu acho que explica um pouco o que é o futebol atual. A gente vai falar mais disso ao longo do programa, desse sentido que o futebol atual tem, que não é só técnico, não é só tático, não é só físico, pode ser filosófico também. A gente já volta aqui com Segredos do Esporte, hoje com Eduardo Conditega, da Universidade do Futebol. Já voltamos aqui na Rádio Estadão ESPN.